Bom, a gente vai estar vendo o capítulo de onda, que é um capítulo extremamente importante para nossas provas do Enem. E o que seria uma onda eletromagnética, né? As ondas eletromagnéticas são a junção de dois tipos de onda. Ondas criadas por cargas em movimento, que seriam as ondas que a gente chama de campo magnético e campo elétrico. As de campo elétrico é criada por cargas e o campo magnético são criados por materiais que têm essa função de criar campos magnéticos, de criar campos que atraem, né? Então, a junção dessas dois tipos de onda, a gente tem a onda eletromagnética. Bom, a gente vai ver alguns tipos de onda, que é bem importante. Nós vamos ver as aplicações desse tipo de onda e qual seria o prejuízo para a saúde humana ter contato com esse tipo de onda. Então, nós temos aqui as ondas de rádio, TV, celular, ondas de internet, raio-x, né? Micro-ondas e algumas ondas que são produzidas de elementos radioativos, que também a gente vai estar nos inteirando sobre isso. Aqui é um desenho simples de um modelo de onda, né? O que vocês têm que saber para a prova, por exemplo? Vocês devem saber identificar o tamanho de uma onda, que a gente representa pelo comprimento de onda, que é chamado de lambda. Esse símbolo aqui significa o tamanho que a onda é produzida. Então, para eu determinar essa onda, eu posso pegar do ponto mais baixo a outro ponto mais baixo, que nós chamamos de vale. E os pontos mais altos a gente chama de crista. Então, se eu pego de uma crista a outra, ou se eu pego de um vale ao outro, eu tenho o tamanho da onda para resolver a questão, tá? Fora o tamanho da onda, a gente tem que verificar a frequência dessa onda, porque pela frequência a gente vai conseguir determinar se essa onda ela é uma onda energética ou não. Aqui algumas equações que nós vamos estar usando para determinar algumas variáveis, por exemplo, a velocidade, comprimento de onda, o período e a frequência. Tá? Então, essas equações aqui são de extrema importância para a gente estar desenvolvendo as questões que vão vir para a gente estar fazendo. Seguindo aqui o roteiro, quem descobriu esses dois modelos, né? Quem que verificou o modelo de onda construído? Foi James Maxwell. Maxwell determinou a onda eletromagnética. Ele determinou isso no século XIX, né? Então, foi baseando nos estudos deles que chegaram-se à conclusão que a onda ela tem uma velocidade que é a própria velocidade da luz, de se propagar. E outro aspecto que ela também tem, ela não precisa de meio material para se propagar. Ela consegue se propagar tanto no lugar onde tem ar, por exemplo, ou com ausência de ar, que no caso o meio vácuo. Então, a onda eletromagnética ela é diferente de uma onda mecânica. A onda mecânica, por exemplo, são as ondas de onda sonora. As ondas sonoras, elas necessitam obrigatoriamente de meio material. Então, por exemplo, se vocês estão vendo, é porque a minha onda sonora está se propagando no ar e está chegando até vocês. Isso é uma onda mecânica, seria a onda sonora. Agora, a onda eletromagnética, para ela não importa se tem ar ou deixa de não ter. Ela vai continuar a sua propagação. E a velocidade que ela atinge é a própria velocidade da luz, que foi colocada aqui para a gente, ó, de 3 vezes 10 elevado ao oitavo. Então, está aqui o desenho de uma onda se propagando em um meio, seja ele material ou não, tá? Essa é uma onda eletromagnética, no qual ela se propaga nas 3 dimensões, né? Então, está bem nítido aqui o desenho que, se desse para a gente ver, de uma onda seria essa. Algumas características ou elementos da onda que você tem que saber. A gente começou a mencionar no slide anterior que a distância de um vale é chamada de comprimento de onda, ou de crista também é chamada de comprimento de onda. A altura da onda aqui dentro, ó, é chamado de amplitude. Então, essa aqui, ó, essa setinha que ele coloca aqui para mim, é a altura dela. Então, seria a amplitude que ela tem. Eu posso identificar lá na crista, que é o ponto mais alto, mas eu posso verificar aqui embaixo também, no vale.
tá? Então, isso aí é um tipo de altura que ela constrói ao se propagar. Aqui nós temos um modelo de onda. Essa onda aqui, ela é diferente dessa de cima. Essa aqui se desloca no sentido vertical, a primeira aqui, que está com a mãozinha, e a de baixo, ela se desloca no sentido horizontal, né? Então, são dois tipos de ondas diferentes, em materiais diferentes, que estão se propagando. E quem é o espectro? Essa aqui é a parte importante para a gente, porque no espectro, o espectro seria uma tabela no qual ele me mostra as ondas eletromagnéticas, comprimento de onda de cada uma e a frequência de cada uma. E nesse espectro aqui também, eu vou verificar quem são as ondas que são prejudiciais, né? Que são mais agressivas, que são mais energéticas. Dessas modelos de onda que a gente está tendo aqui, as 7 modelos de onda, apenas uma eu consigo ver olho nu, que a onda é essa parte aqui, ó, luz visível. Nós vimos as cores. E as cores, para nós, também é chamado de ondas eletromagnéticas. Cada cor tem a sua frequência, cada cor tem o seu comprimento de onda, certo? Então, isso aqui também é uma onda eletromagnética. E é só essa onda que eu consigo enxergar. As outras ondas, igual o raio gama, raio-x, UVA, UVB, UVC, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio, a gente não consegue ver a olho nu. Eu preciso de materiais, dispositivos, para que eu possa estar usando para identificar as características dessa onda. Tá? Então, nós vamos estudar cada uma separadas, né, e ver a evolução e a aplicação de cada uma delas. Para que serve uma onda, né? Todo mundo fica, né? Vamos pensar. Sem a onda, gente, seria impossível a gente ter o que a gente tem hoje. A tecnologia toda, ela funciona com a utilização de ondas eletromagnéticas. Sem ela, a gente não consegue, de forma alguma, ter, né? A gente poderia dizer que a gente estaria aí numa era glacial. Sem onda, então a tecnologia falharia. Então, aqui nós vamos colocar alguns exemplos só para vocês verem a importância das ondas eletromagnéticas. Então, a primeira faixa que a gente vê aqui são as ondas baixas, chamadas de ondas não ionizantes. Essas ondas não ionizantes são ondas menos energéticas, né, eu posso dizer. Ela é mais inofensiva. Né? E as ondas ionizantes, elas são mais agressivas e bem mais energéticas. Então, aqui como exemplo, ó, as ondas baixas, eu estou colocando aqui a torre de energia, né? Tensão alta, corrente elétrica também emite onda, as ondas de rádio, TV, Wi-Fi, satélite, que é os micro-ondas, infravermelho. Eu coloquei aqui um termômetro, né? Termômetro não, desculpa, um controle de TV. O controle de TV ele só funciona com o infravermelho. A luz visíveis, que são as cores arco-íris lá, que eu consigo ver a olho nu. Ultravioleta, que vem do sol, né, que é o UVA, o UVB e o UVC. Os raios-x, aquele que a gente vai para o dentista, tira um raio-x, ou então quebra alguma parte do osso do corpo, e aí a gente tem que tirar uma chapa, né, que seria o raio-x. E essa radiação gama, né, que ela vem inserida, grande maioria delas, em elementos radiativos, como, por exemplo, o césio 137. Vamos seguir. Aqui, essa equação ela é de extrema importância. Por quê? Porque ela determina para mim se uma onda tem energia ou não. Então, essa equação é a equação da onda, da energia, para determinar a energia. E o que nós temos aqui? Nós temos a constante de Planck, ela é um valor tabelado, eu sempre vou ter que usar isso aí. Constante de Planck é 6,6 vezes 10 a menos 37 joules vezes segundo. E aqui está a frequência. Geralmente o exercício te dá a frequência, né, da questão. E aí, eu multiplicando a constante de Planck com a frequência, eu consigo determinar a energia dessa onda. Mas o que seria a energia da onda? A gente sabe que todos os elementos emitem energia.
E quando você tem um átomo no qual você tem um núcleo e o elétron orbitando em torno desse núcleo, se esse átomo quiser sair, né, sair de um subnível para o outro, ele tem que liberar energia. Então, veja que ele está aqui, ó, num nível mais próximo do núcleo. E ele quer pular para o próximo subnível, ele quer escapar do núcleo. Mas para fazer isso, ele precisa liberar energia. E nessa liberação de energia que vocês estão vendo aqui, que é chamado de fóton. E fóton, para nós, seria essa parte de onda energética que ele está liberando. Então, aqui está a onda que ele está liberando. Aqui seria a energia liberada, por exemplo, por um elemento radioativo. Então, toda vez que um elétron passa de um nível para o outro, ele libera energia. Veja aqui, ó. Esse está mostrando para mim aqui na figura, ó, e ele está lá na quinta camada e ele está querendo vir para a segunda camada. E assim essa outra aqui, ó, ele está na quarta, quer vir para a segunda. E esse que está na segunda quer vir, deixa eu ver esse aqui está na terceira, ó, e quer vir para a segunda. Então, todas as vezes que um elétron passa de um nível para o outro, ele emite ondas eletromagnéticas. Seria isso aqui, ó. Essas ondas eletromagnéticas, elas são jogadas num anteparo, que seria uma parede, no qual ele vai demonstrar a cor de cada onda. E cada cor dessa justifica o poder energético dela. Tá? Então, cada cor vai ter uma simbologia no qual a energia é ou não alta para esse elemento. Então, vamos pensar aqui, então. Nós temos essa questão, né, para a gente resolver no conhecimento que nós tivemos aqui. O funcionamento de televisão, rádio, celular, se dá por meio da transmissão de informação a partir da antena do emissor até o aparelho do usuário. A propagação dessa informação ocorre sobre a forma de ondas. Que tipo de ondas eu estou trabalhando aqui? Eu estou trabalhando com ondas eletromagnéticas, né? Que essas ondas eletromagnéticas, a gente vamos lembrar, ela é constituída pelo campo elétrico e pelo campo magnético. Então, a gente tem que achar essa alternativa aqui, ó. Então, aonde está falando ondas sonoras, isso aqui não é onda sonora. Então, a gente já vai eliminar a onda sonora. Não falou de pressão, aqui está falando de pressão, e não falou de gravidade. As ondas é constituída aqui, ó, ondas eletromagnéticas que são formadas pela oscilação de um campo elétrico e um campo magnético perpendicular. Então, seria a letra A. A letra A seria a nossa questão correta. Vamos para a segunda questão. Um forno micro-ondas é projetado para mediante um processo de ressonância. Transferir energia para os alimentos, necessitamos aquecer ou cozer. Nesse processo de ressonância, as moléculas de água do alimento começam a vibrar, produzindo calor, necessário para o cozimento e aquecimento. A frequência da onda produzida pelo forno é de 2,45 × 10⁻⁹, que é igual à frequência própria da vibração da água. Qual que é o comprimento de onda? Vamos calcular o comprimento de onda. É o V lambda F. Nós vamos usar essa equação aqui para calcular. A velocidade é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado à oitava. Metros por segundo. E a frequência aqui, o exercício deu, ó. Olha a frequência. Então, vamos calcular aqui o nosso comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é V lambda F. Meu comprimento de onda, o V, é 3 vezes 10 à oitava. O comprimento de onda eu estou querendo e a frequência é 2,47 vezes 10 à nona. Eu vou pegar esse 2,47, está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, né? Então, o meu lambda ficaria, deixa eu colocar aqui, que ficou faltando um passo, e ficaria assim, ó, lambda é igual a 3 vezes 10 elevado à oitava, dividido por 2,45.
vezes 10 elevado a 9. E aí eu vou ter um comprimento de onda de 1,2 vezes 10 a menos 1 metro. Seria a resposta aqui embaixo, que foi colocada já. Então, seria isso aqui, ó. Certo? Então, esse aí é o nosso comprimento de onda. Letra B. Para os fabricantes de forno micro-ondas, aconselha-se aos usuários não utilizarem involucros metálicos, ou seja, materiais metálicos dentro do micro-ondas. Por que a gente não pode usar materiais metálicos dentro do micro-ondas? Porque, vamos lá para a resposta, deixa eu apagar aqui para vocês verem. Porque os metais, eles refletem as ondas dentro do forno, e o que diminui a sua eficiência. O metal, por exemplo, você não pode colocar uma panela dentro do micro-ondas, porque o metal, ele reflete essa onda, vai bater na panela e vai voltar. E isso é perigoso, pode acontecer até um acidente do micro-ondas até explodir, né? Porque, querendo ou não, o alumínio, ele é um condutor. E por ser um condutor, ele vai facilitar essa onda se propagar lá dentro do micro-ondas. E isso não é legal de acontecer, tá? Porque quando você vai aquecer um alimento, essa onda bate no alimento, o alimento é molhado, né? Essa onda bate na água que está no alimento, porque ela é úmida, e ela produz, através dessa onda sendo executada no alimento, ela vai produzir calor de dentro para fora. E aí, produzindo calor, você consegue aquecer o alimento. Bom, vamos ver mais uma aqui. Ele está querendo saber, vamos lá, puxar para cá, a velocidade da onda no vácuo é de 3 vezes 10 elevado à oitava. Calcule a frequência do raio-x, sabendo que a sua onda possui um comprimento de 0,1 angstrom. Então, isso aqui é o comprimento de onda, ele quer a frequência. Então, vamos jogar lá, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a caneta para vocês verem. Eu vou jogar o valor da velocidade, está aqui, ó. Comprimento de onda é 0,1 e 0,1 vezes 10 a menos 10, porque tem uma palavrinha aqui, Maja Angstrom, esse prefixo Angstrom quer dizer 10 a menos 10, eu tenho que colocar ele aqui, ó. E aí, no final, esses dois termos aqui, ó, vai passar dividindo aqui, ó. Aí eu teria 3 vezes 10 elevado à oitava, dividido por 0,1 vezes 10 elevado à nona. A nona não, a décima. Aqui é bem fácil de dividir, gente. Ó, eu escrevo lá em cima. 3 vezes 10 elevado à oitava. Aqui embaixo eu vou andar com a casa para trás. Eu vou subtrair no expoente. Subtraindo no expoente, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 11. Menos 11. 3 dividido por 1 dá 3. Essa potência aqui sobe trocando o sinal. Aí vai ficar 10 oitava vezes 10 elevado a 11. 3. Conserva a base e soma os expoentes. Vezes 10 elevado a menos 19. Então, essa seria a resposta. HZ. Aí a resposta da questão. Bem simples. Então, ele sempre vai te dar ou o comprimento de onda e pedir a frequência, ou a frequência e pedir o comprimento de onda. E a velocidade das ondas eletromagnéticas é constante, é sempre a mesma. É 3 vezes 10 oitavas. A gente não pode esquecer disso. Então, ficamos por aqui. Passe para o caderno e me envie no meu e-mail. Beijo para vocês e até a próxima aula.